galera massa, beleza? Passando aqui só para poder explicar algumas coisinhas. Olha só, ontem, dia 29 de julho, ocorreu um tremor de terra aqui na costa da cidade de Ilhéus, certo? Tremor de terra aí de 3,5 graus na escala Richter. E aí, Glauber, isso é muito, é pouco? Por que esse tremor de terra? Várias perguntas aconteceram, algumas pessoas vieram falar comigo, mandaram para mim os vídeos, mas estou aqui gravando esse vídeo para poder explicar. Olha só, o Brasil está situado no meio da placa sul-americana. Então, o Brasil é um território tectonicamente estável. Porém, no meio do Oceano Atlântico, nós temos a dorsal mesoatlântica, que é o local exatamente da separação entre Brasil e o continente africano. Beleza. Do outro lado, na costa oeste americana, nós temos a placa de Nazca, ou seja, existe uma pressão vinda do oeste e vem uma pressão do leste e o Brasil está no meio. Nós somos tectonicamente estáveis, porém a estrutura geológica brasileira é muito antiga, datada do período lá, arqueano. E isso faz com que as nossas rochas elas sejam bastante antigas e, portanto, são passíveis de fraturas, ok? Então, quando há essa pressão, o meio da placa tectônica, no caso, o meio do Brasil, ele acaba sentindo mais esse processo tectônico, que aí vão gerar alguns abalos sísmicos. Glauber, por que não é terremoto? Qual a diferença de terremoto? Bom, do ponto de vista sismológico, abalo sísmico e terremoto, a mesma coisa, quem vai captar vai ser o sismógrafo. Porém, quando a gente fala de abalos sísmicos, a gente está falando de movimentações superficiais, algumas movimentações mais simples, que pode decorrer de uma explosão, pode ocorrer até de um caminhão quando passa, às vezes faz um tipo de vibração, e isso é um tipo de abalo sísmico. No caso de terremoto, a gente considera quando há movimentação de placas tectônicas. Aí a gente vai ter terremoto no Japão, vai ter terremoto lá na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, do México, algumas áreas da Europa, vão ocorrer esse tipo de terremoto. Então, e por que não houve aquilo que nós chamamos de tsunami, que são as ondas gigantes, que chegam, que a gente vê aí nos filmes, e já viu na realidade, inclusive no Japão, na Indonésia? É porque a magnitude foi muito baixa. 3,5 é quase que imperceptível, Mas se ele fosse num grau, de magnitude muito maior, provavelmente a gente teria um impacto, bem mais danoso. Então fiquem tranquilos. Brasil, é muito difícil vai ter um tsunami desse. As magnitudes aqui são frequentes, os tremores de terras aqui são frequentes, mas eles são de baixa intensidade. Então, o que aconteceu em Ilhéus foi apenas uma pequena acomodação de estrutura geológica devido a uma pressão que as placas tectônicas fazem aqui no Brasil, beleza? Então, fiquem tranquilos aí, terremoto é uma pena, para mim. Não temos aqui no Brasil nem tsunamis, beleza? Então, valeu galera, até a próxima!